prazer muito grande poder expor aqui um pouco da minha experiência no âmbito do direito do trabalho e debater um tema que tem suscitado enormes controvérsias na sociedade brasileira. Nós tivemos, não faz muito tempo, a votação do Código Civil brasileiro e não vimos nenhum movimento de massa contra a tramitação desse código. Mais recentemente tivemos a tramitação do Código do Processo Civil. Também não presenciamos nenhum movimento de massa, nem quebra-quebra, nas discussões que antecederam o Código de Processo Civil, o projeto de lei que se traduziu no Código de Processo Civil. A CLT precisa de reformas? Eu acho que esta é a primeira pergunta que temos que fazer. A CLT é muito velha, é da minha idade. Os senhores são todos jovens. Eu vejo que aqui é um auditório predominantemente de jovens. Então, os senhores não constataram muitas coisas que transcorreram na vigência da consolidação das leis do trabalho. Eu acho que a velha consolidação das leis do trabalho, ela cumpriu um papel importante. Quando ela veio à tona, quando foi editada, e foi editada na vigência de uma ditadura, a ditadura do senhor Getúlio Vargas, chamado Estado Novo, mas ela trouxe, mesmo assim, um contributivo para disciplinar as relações sociais e tornar a convivência entre empregado e empregador mais harmônica, porque essas divergências já na época passaram a ser dirimidas, sobretudo depois de 1946, quando a Justiça do Trabalho passou a integrar o Poder Judiciário, passaram a ser dirimidas pela Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho, no decorrer desses tantos anos que já passaram, ela sempre desempenhou um papel importante. Não podemos deixar de reconhecer isso, que tanto a CLT quanto a Justiça do Trabalho desempenharam um papel extremamente importante. E depois, com a Constituição de 1988, veio a criação de um Ministério Público ativo. Levou algum tempo, é verdade, para descobrir as suas prerrogativas. Mas, passados uns 10 anos depois da vigência da Constituição Federal, o Ministério Público passou a atuar firmemente e contribuiu para o debate, esse debate candente, acerca da legislação trabalhista. A legislação trabalhista não é só no Brasil que ela suscita muitas divergências. Quando ela foi examinada na Alemanha, no início deste século, as divergências foram enormes. E os movimentos de massas também foram enormes. Também a legislação previdenciária, naquela época, ela enfrentou uma enorme divergência no seio da sociedade alemã. E tem um estudo eu até me esqueci de trazer, da jornalista Miriam Leitão, que ela diz que a Alemanha, no início do século, fez as reformas. Naquela época, ela e a Espanha estavam no mesmo patamar. A Espanha, digo, a França, estavam no mesmo patamar. Hoje, a Alemanha, isso não é segredo para ninguém, está avançadíssima em relação à França. E a França continua se debatendo com a necessidade de fazer reformas. O presidente da França, Emmanuel Macron,
assumiu num dia a presidência, no outro dia nós assistimos pela televisão, os movimentos de massa nem sabiam que reforma, mas sabiam que ele queria fazer reforma, contra as reformas, na França. Então vejam os senhores como essas reformas são difíceis. O Matteo Renzi, que foi primeiro-ministro da Itália, ele não conseguiu fazer as reformas porque as corporações não deixaram. Então lá, professor, as reformas estão incompletas ainda, né? E não se sabe nem se vão sair. Então são muito difíceis essas chamadas reformas do campo social. A verdade é que passaram-se tantos anos, a consolidação envelheceu, cumpriu o seu papel, não está totalmente obsoleta, mas precisa de ajustes. Temos que concordar que precisa de ajustes. Ela hoje, como está, ela só serve para os empregados. E é extremamente penosa para a classe que cria emprego, o empregador. Vejam, senhores, nós temos 14 milhões de desempregados, esse não tem direito ao trabalho. Nós temos outro tanto que não tem carteira assinada, que presta os serviços, como foi dito ali para o professor, antes, bicos. O professor Cássio, que se referiu, quer dizer, são informais. Então, a massa de gente que está fora do âmbito da legislação trabalhista é muito grande. Nós temos aí em cerca de muito mais de 20 milhões de pessoas. Então, nós vamos ficar apenas gritando para aqueles que, protegendo aqueles que têm emprego. Nós temos que criar oportunidade para aqueles que não têm emprego, para aqueles que precisam. Eu vou tomar uma aguinha aqui para conseguir falar com vocês. Para aqueles que precisam de emprego. Tá? Se diz assim, não, mas está se fazendo muito assodamento nas reformas. Olha, eu que já sou um cidadão muito vivido, eu sou da idade da CLT, um pouco mais, eu posso dizer para vocês que o que mais se debateu nesse país foi sobre reforma trabalhista. Eu participei nesses 50 anos, professor Cássio e professor Clayton, de inúmeras comissões. Porque no Brasil, quando não quer criar nada, aprovar nada, cria-se uma comissão. Aí não sai nada mesmo. Né? Eu participei de inúmeras comissões. Quantas horas? Às vezes a gente indo quase até madrugada, estudando aquilo para nada. Então, acho que o momento, não podemos ficar escolhendo o momento. Se o momento que se apresenta é este, vamos tocar para frente, vamos fazer as reformas. Por que não? Quando a reforma mais, a fenda, digamos, como eu digo assim, a reforma mais ampla que se fez na legislação trabalhista, vocês não tinham nascido. Mas eu era estudante na época e me lembro das greves, né, furiosas, né, contra a lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Diziam que ia acabar com o direito do trabalho, ia acabar com o direito dos trabalhadores. E eu ainda sou daqueles juízes que julguei muito inquérito por apuração de falta grave antes da lei do Fundo de Garantia. Vejam como eu sou antigo, né? Então, diziam que ia acabar com o direito do trabalho. Criaram uma expressão que o empregado ia ser optado. Ele não tinha o direito. Hoje, o trabalhador defende o Fundo de Garantia, vamos usar uma expressão popular aqui, com unhas e dentes. Vejam como é que são as coisas. Uma reforma que é reconhecida hoje, que veio para o bem do país,
porque está, inclusive, financiando a Casa Popular e financiando o trabalhador quando ele perde o emprego, ou para que ele possa comprar a sua casa. Naquela época foi drasticamente criticada por todas as massas e todas as lideranças sindicais. Ninguém gosta de reforma que mexa com o social. É claro que aí temos bandeiras de todas as matizes. Temos aqueles bem intencionados que têm a sua visão de mundo, a sua visão de sociedade, e que nós temos que respeitar. Mas também tem aquelas bandeiras políticas que, nesse momento, se apegam nessa questão da reforma para extrair dali a sua popularidade, que pode estar em baixa, eventualmente. Essa é a realidade. Dizer que os sindicatos são fracos, que não têm capacidade de negociar, isso não é bem assim. Pode ser que algum recanto desse enorme país exista alguma entidade com pouco potencial de se opor, mas não é uma briga entre Golias e Davi. Não é, em absoluto. Nós tivemos um presidente da República vindo do mundo sindicalista. Nós tivemos ministros de Estado vindo do mundo sindicalista. Quando eu estava em Brasília, muito deles, quando já se debatia, doutor Colombo, naquela época, a súmula 331, muitos deles naquela época eram sindicalistas, iam lá debater. De sorte que não há essa fragilidade. O que há é algumas distorções no mundo sindical. Isso nós temos que reconhecer. Tem a Convenção 87 da OIT, e nós somos membros da OIT, e aderimos a essa convenção, mas nunca colocamos em prática, que ela prevê a pluralidade sindical. E acaba com essa contribuição compulsória. Nem uma coisa nem outra foi feita no Brasil. Nós continuamos com o mesmo modelo sindical da época getulista, embora a Constituição, temos que reconhecer, tenha dado mais liberdade ao mundo sindical na medida que não permite a interferência do Estado. Mas isso, ao invés de enfraquecê-los, os fortaleceu. Então, acho que está no momento do sindicato assumir as suas responsabilidades perante a sociedade brasileira. Vai se acabar com a reforma com os direitos trabalhistas? Não. Não vai. Isso é outro equívoco. Tem quase todo o direito trabalhista, mais importante, os direitos trabalhistas estão descritos naquele elenco do artigo 7º da Constituição Federal. Pois bem, a própria reforma traz ali a relação do que não pode ser negociado. Já vejo que está me fazendo sinal, não sei se o meu tempo está... Mas que barbaridade. De sorte que não caiam nessa enganação que está se acabando com o direito do trabalhador. Quantas pessoas já vieram a mim perguntar, mas eu não vou ter mais direito ao 13º? Mas eu não vou ter mais direito às férias? Eu não vou ter mais direito ao fundo de garantia? Nada disso. Isso não é permitido a negociação. Mas eu vou ocupar apenas um minuto para dizer o seguinte, que a legislação trabalhista, ela gera muita insegurança jurídica, como está hoje.
Qual é o empresário? E vejam, senhores, que a maioria dos empresários que empregam hoje são as pequenas e médias empresas, que são responsáveis por 70% dos empregos. Mas qual é o empresário, e quantos já me falaram isso, que vão ter a coragem de se instalar com essa carga tributária violenta que incide sobre eles, com esta burocracia exauriente que incide sobre eles, com essa legislação trabalhista que abriga muito passivo oculto? É evidente que isso não estimula o aumento do emprego. E há um princípio, eu não digo um princípio, mas um subprincípio na Constituição brasileira, que é o subprincípio da segurança jurídica. Esse subprincípio da segurança jurídica, ele está estreitamente vinculado ao Estado democrático de direito. E sem o respeito à lei, que está lá no artigo 5º, 2 da Constituição, nós não abrimos as portas para os investimentos que este país tanto precisa, para a segurança jurídica que este país tanto precisa. E esse subprincípio, que é um subprincípio democrático, embora não escrito, mas ele está vinculado ao Estado democrático de direito, eu peço, Vênia, e agora para encerrar, já que não dá tempo de comentar, mas eu vou disponibilizar esse trabalho, depois quem quiser ter acesso, pode ter. Mas para ler uma entrevista que um notável advogado, que já não está mais entre nós, o professor jurista Márcio Tomás Bastos, disse a respeito da imprevisibilidade das normas jurídicas. Eu peço Vênia para ler aqui. Ele afirmou nessa entrevista que há estatísticas que mostram que a economia e o direito têm que andar cada vez mais entrelaçados para fazer o país crescer. Bem como, diz ele, a possibilidade de cada tribunal decidir de forma isolada gera insegurança nas relações financeiras. E aí ele arremata. A imprevisibilidade das decisões impede, por exemplo, que existam linhas de crédito de longo prazo no país. E mais aquilo que eu disse, desculpe a expressão, qual é o louco que vai tirar o seu minguado dinheiro que reservou aí por 30, 50 anos para botar uma atividade empresarial neste mundo que vivemos? Poucos. Quem é que paga essa fatura? Quem paga essa fatura vão ser todos os brasileiros, empregados, desempregados, subempregados. Temos que refletir a respeito disso. Eu teria aqui, professor, muito tempo para debater, mas precisaria, e aí eu iria cansar o auditório, efetivamente, porque isso é uma reforma muito profunda. Mas é necessária. Vamos continuar a fazer assembleia. Agora, gera controvérsia. É preciso respeitar o ponto de vista dos outros. E não como faz em Brasília. Esse legislado, aliás, negociado sobre o legislado, já esteve em votação no Congresso em 2001. Sabe como é que terminou? Quebraram a Câmara dos Deputados. Quebraram. Foi a divergência democrática, entre aspas. É assim que alguns segmentos procedem. Divergência democrática, entre aspas. Agora, instantaneamente, despejaram lá de ônibus milhares de pessoas em Brasília, e o que é que vimos? Divergência democrática, entre aspas. Fogo em ministérios, críticas e mais críticas. É claro que a crítica é bem-vinda, mas a crítica democrática e a crítica respeitosa. Muito obrigado.
A reforma traz o imperativo da flexibilização com proteção. Esses são os termos utilizados no relatório. Na visão dos senhores, e considerando que os nossos sindicatos ainda vivemos em um cenário de unicidade sindical, temos a contribuição sindical em que pese, aqui traga-se também a previsão de extinção da contribuição. Os sindicatos estariam aptos a negociar de modo que até mesmo o acordo prevalecesse sobre a convenção? Qual é a visão dos senhores a respeito, por gentileza? Doutor Indalécio, pode começar respondendo a minha indagação, por gentileza. Dois pontos o senhor aborda, né? Quer dizer, se os sindicatos estariam aptos a negociar e a prevalência do acordo sobre a convenção. Quanto à aptidão dos sindicatos, eu acho que a grande maioria dos sindicatos, país afora, eles estão aptos à negociação. Eu me lembro, quando eu estava em Brasília, eu falo em Brasília porque lá a gente recebe pessoas de todo lugar do país. Me pediu uma audiência para debater algumas coisas que era de interesse da categoria, a então senadora Marina Silva, que na época era senadora pelo Partido dos Trabalhadores. Eu os recebi, na época era um gabinete modesto, quase todo mundo ficou de pé, e conversamos ali por longo tempo. E eram lá do Acre, e me fez ver como aquela gente ali estava preparada para discutir as questões trabalhistas. Então não é só em São Paulo, não é só no sul do Brasil que os sindicatos estão preparados. É claro que um país tão vasto quanto o nosso, nós vamos encontrar aqui e acolá algum sindicato que não corresponda às expectativas. Mas os sindicatos, eles hoje, eles têm muita garra para discutir isso. E eles têm que assumir esse papel na sociedade. As entidades sindicais, segundo estudos, receberam o ano passado quase mais de 3 bilhões de reais só dessa contribuição sindical. Eles são fortes, tanto que eles, questão de pouco tempo, eles mobilizam aí 100 ônibus e largam todo mundo lá em Brasília para incendiar os ministérios. Não acredito que isso esteja comandado por entidade sindical. Mas não houve o devido resguardo. E quanto ao acordo coletivo valer sobre a convenção, isso nós já debatimos muito na época que eu era magistrado. E eu sempre dizia, inclusive lá no TST, que a norma posterior, porque isso é da lei de introdução ao Código Civil, a lei posterior revoga a anterior quando trata do mesmo tema. O acordo coletivo, normalmente, ele vem após uma convenção coletiva, porque a convenção é mais abrangente, ela abrange toda a categoria. Por isso que se fala aqui, agora se remete à convenção, se remete ao artigo 104 do Código Civil, quanto aos requisitos de validade da convenção coletiva. Mas, na verdade, eu digo, não é só ao 104, porque uma convenção coletiva, que abrange uma categoria inteira, ela tem corpo de contrato, mas também tem alma de lei, porque ela tem cláusula normativa. E o acordo coletivo, ele é uma norma mais específica, que vai valer no âmbito da empresa. Aliás, a legislação que está se propondo deixa expresso isso, que o acordo coletivo celebrado depois prevalece, por ser específico, sobre a convenção coletiva. Acho que é uma boa solução, porque atende às peculiaridades de cada segmento dos trabalhadores.